Sim, tá aberto. Show de bola. Moçada, seguinte, dando prosseguimento, né? Depois vocês vão analisando aí o restante da nossa lista, né? Bonitinho, você vê tem um monte de exercícios aí para você. Pega aí, por favor, a número 6, tá bom? Observe comigo a número 6. Deixa eu colocá-la aqui para a gente ler ela. Isso. Preciso dessa parte aqui, ok? Amados, número 6 diz assim: uma pequena esfera de isopor de massa 0,512 gramas, já sei que está todo errado esse negócio, né? Porque grama não combina com nada do que a gente está trabalhando, que é o Sistema Internacional de Unidades, tem que ser em quilo, mas segue o baile aí, está em equilíbrio entre as armaduras de um capacitor de placas paralelas, sujeito às ações exclusivas do campo elétrico e do campo gravitacional local, ok? Então, eis a nossa placa, eu vou fazer um desenhozinho aqui, só para me garantir, daqui a pouco a gente vai voltar lá para a imagem, né? Só para ficar ligado aqui. A placa de cima, confere comigo, ela está ligada no polo positivo ou negativo do nosso gerador? A placa de cima. A placa superior está ligado em qual polo? Positivo? Concordo, né? Observe que nós temos aqui na DDP, na bateria, onde está o mouse, né, o polo positivo, levando através de um fio lá para a placa de cima e o negativo para a placa de baixo. Perfeito? Show! Então, nós temos aqui em cima positivo e a placa de baixo negativo, filé. Além disso, ele fala que essas placas estão separadas por 2 centímetros. Vamos deixar essa marcação aqui. Pronto, 2 centímetros, dado a carga elementar. Olha a pergunta do cara, que diferente, né? Considerando a gravidade 10, pode-se dizer que essa pequena esfera possui um excesso de elétrons, um excesso de prótons, um excesso de prótons, um excesso de elétrons, um excesso de carga, porém impossível de ser determinado. Ele quer saber o que tem nessa esfera que permite a ela o equilíbrio, ok? Grave bem o desenho aí. Vamos voltar aqui para o nosso whiteboard. Pronto. Aqui estou eu novamente. Esse é o desenho com os dados que nos importam, ok? Amado meu, e aí? Para essa esfera ficar em equilíbrio aqui, flutuando, né, em repouso, né, até então, onde eu, né, não está dizendo que está com velocidade constante nem nada, mas também seria um equilíbrio, mas no momento aqui está em repouso, pergunto-te, o que essa esfera tem, ou o que ela tem que ter, né, para ela ficar em repouso ali? O que essa esfera tem? O que tem que acontecer para essa esfera? Recebe gravidade, sim, Luiz. Por isso está dizendo que ela está sob os efeitos elétricos e gravitacionais. São os dois únicos efeitos que tem sobre ela. Eletricidade, por conta das placas, e a gravidade apontada para baixo. Isso significa, então, Luiz, já respondendo, né, e perguntando, não faz contato nas placas, está flutuando no meio. Significa, então, que atua sobre ela verticalmente para baixo, segundo Tarsis, uma força-peso. Perfeito? Que, inclusive, a gente pode colocar aqui no cantinho, vale M vezes G.
totalmente calculável, né? Já que deu a massa da esfera e deu a gravidade também. Mas deixa estar. E aí? O que tem que estar acontecendo aqui para essa esfera conseguir flutuar? Qual é a ideia para que isso possa acontecer? Me dá ideias. Me dá ideias. O que você acha? Luiz já sabe que tem gravidade, né, PVN? Portanto, ação da força-peso para baixo. Ela não faz contato entre as placas, está em equilíbrio, flutuando aqui no meio. Eletrização por indução. Mesmo assim, se eu tivesse uma eletrização por indução, eu teria negativo aqui sendo atraído lá por cima, positivo sendo atraído aqui para baixo, mais ação do peso aqui para baixo, ela cairia, porque no final das contas, ela estaria neutra. Então ela tem mais elétrons. E justamente o que você e Yaira Reiter está dizendo para mim aqui. A atração da placa positiva tem que ser igual ao peso? Ótimo. Só que a atração à placa positiva, chamada de força elétrica, só pode acontecer, vamos botar agora o conceito do Luiz aqui no meio também, se essa esfera tiver eletrizada. Então, imediatamente eu sei que para atuar uma força elétrica aqui para cima, porque tem que equilibrar o peso, como certamente Yaira tá ótimo, né? Yara Raita disse pra gente, ok? Bem trava-língua também, Yara Raita, fala rápido para você ver. Tem que existir aqui uma força elétrica apontada para cima. E essa força elétrica, ó aliados, ela sim tem o mesmo valor do peso em módulo. Só que essa esferinha, para ser atraída para cima, ela tem que ser repelida para cima e atraída para cima. Portanto, o que o Luiz diz, ela tem que ter mais elétrons, ou seja, ela está eletrizada negativamente. Essa é a nossa esferinha, ok? Eletrizada, olha lá que bonito, negativamente. Então, a partir do momento que ela tem carga elétrica, que ela é uma carga elétrica, eu sei que ela tem um excesso de elétrons. Já dá para tirar um monte de resposta lá com excesso de prótons e tal. É um excesso de elétrons. Agora, vamos juntar o nosso raciocínio. Como eu sei o número de elétrons que uma carga tem? Só tem uma equação que relaciona carga com o número de elétrons. Né? A primeira matéria que a gente viu na física C é o famoso quiné. Não é isso, campeões? Aí, ó, é o famoso quiné. Então, já sei que esse asterisco aqui termina o meu exercício, ok? Acabou. O meu exercício acaba aqui. Agora, pergunto, como que você faria para encontrar essa carga elétrica aqui? Porque a carga elementar você tem. Se você encontrar o valor dessa carga, você tem o número de elétrons. Gostei, hein? Fomos puxando, já sabemos o que está acontecendo aqui. Sabemos mais ainda, né? Pelas condições de equilíbrio, olha o Tarsis pintando aí de novo, a força elétrica, vamos aqui em cima, tem o mesmo valor do peso em módulo. Força elétrica tem o mesmo valor do peso. Pergunto-te, como você faz para encontrar a carga elétrica dessa bonita aqui? Eu acho que agora vai ter que usar aquela equação para achar a capacitância em um capacitor plano. Só que se eu trabalhar com a capacitância,
e trabalhar com a voltagem, eu vou encontrar a carga armazenada no capacitor. O que eu preciso é da carga dessa esfera de isopor. Ou seja, da carga de um corpo fora. Então, por lá, eu não vou ser bem sucedido. Além de eu precisar também da área da placa, ele não me deu. Do tipo de meio que está aqui, né? É ar, o que que é? Ele também não me deu. Então, seria muito impossível trabalhar com esse lado, com a capacitância. Tem que ter outro caminho. O que que essas placas geram em torno delas? Entre uma placa positiva e uma placa negativa, o que se tem? DDP. DDP, legal, tá aqui, 640 volts. E o que que a DDP cria aqui no meio? Campo elétrico. Perfeito. Então, o que as placas têm? DDP. O que a DDP cria aqui no meio? Campo elétrico, que vai de mais para menos. Legal, Simon. Ah, show. Temos um campo elétrico aqui. E o que que o campo elétrico cria nessa carguinha? Isso é todo conceitual, hein? Entre as placas tem DDP, a DDP cria aqui no meio um campo, e o que que esse campo cria nessa carguinha? Uma Força. Uma força. Muito bem. É isso que está acontecendo. A carga entre as placas está criando uma DDP, que está criando um campo, que está criando na pequenininha uma força. Por acaso você sabe calcular a força elétrica em função do campo e dessa carguinha aqui? Alguém se lembra? Cara, que questão, hein? Pegando capacitância e voltando lá atrás. Qual é a equação da força elétrica, além daquela K, Q1, Q2, parará, parará, parará? Vou passar. Qual que é aquela fórmula da força que eu brincava? Muito bem, Luísa, muito bem, muito bem, muito bem. Quase isso, hein? Quase isso aí. A Luísa lembrou aqui, força que entra, ou força que entra. Lembra? Então, a força elétrica, vamos botar aqui no cantinho do pensamento, né? Para esse exercício a gente precisou e vai precisar do conceito da força-peso, mas também da força elétrica, que é quem, padrinho? É vezes Q. Olha que lindo. Se você jogar tudo aqui, eu tenho força elétrica, E vezes Q, e peso, massa vezes gravidade. Agora o exercício está se abrindo para nós. Por que, Simon? Porque eu estou precisando encontrar o valor da carguinha. Então, ela está aqui, legal. Só que para encontrar a carguinha, eu preciso da massa, temos, da gravidade, temos, mas está faltando o campo elétrico. E aí, agora há pouco, na explicação da matéria, né, aquele resumo, relembrando, eu disse para você, e vou botar aqui de vermelho, asterisco, porque aqui é o segundo asterisco, e aqui vai terminar o exercício. Como é que se calcula o campo elétrico? Usando VED. Entre as placas de um capacitor que tem DDP e distância entre as placas, dá para calcular o campo usando V sobre D, o VED. Então, olha que maravilhoso. As cargas, as armaduras estão criando uma DDP que está criando um campo através de VED. O campo elétrico cria uma força elétrica E vezes Q, que equilibra a força-peso. Por isso, E vezes Q igual a M vezes G. Calculando a carga, eu sei o número de elétrons que ela tem a mais. A gente já sabe disso, porque a gente já discutiu que ela é negativa. Olha que exercício porreta, que exercício bacana. Então, nós temos aqui um campo elétrico que seria 640 volts dividido pela distância em metro. Tem que passar para metro, né, moçada? Sim, só de comecinho assim, né?
640 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 640 dividido por 2 dá 320, e o 10 a menos 2 sobe 10 a mais 2. Então, nós temos um campo aqui de 320 vezes 10 a mais 2 Newton por Coulomb. Ficou embolado aqui, né? Não gosto disso. Então, já que a gente já lembrou das equações, vamos puxar ela para cá. Quem que é o campo? 640 dividido por 0,02, 320 vezes 10 a 2 Newton por Coulomb. Ok? Agora, nós vamos substituir lá em cima, né? Quem que é a carguinha Q? mg dividido por esse campo. A massa, 512 gramas. 512 gramas tem que passar para quilograma, dividir por 1000. Então, 512 vezes 10 a menos 3, dividido por 1000, ok? Vezes a gravidade, 10, dividido pelo campo elétrico que está passando para lá. Quem é o nosso campo elétrico? 320 vezes 10 a mais 2. Perfeitamente? Podemos cortar aqui um 0 com esse 10 lá em cima. Só de sacanagem, né? Será que 512 dividido por 32 é um número bonito? Alguém tem noção de quanto dá isso? Será que dá 16? Ali, a Dani já mandou ali pra gente. 512 dividido por 32, 16. Correto? Então, nós temos uma carguinha Q, que será 512 por 32, 16, vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 2, esse 10 a mais 2, perdão, sobe 10 a menos 2. Então, vai ficar menos 3 com menos 2, menos 5. Essa é a nossa carga, ok? A nossa carguinha está dando, se eu não errei conta aí, né? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. 16 vezes 10 a menos 5. Tá certo isso? Tá errado isso, gente. Tá errado. Eu voltei aqui no enunciado, a massa não é 512 gramas, não. É 0,512 gramas. É 0,512 gramas. Ok? Então, ó, vou colocar aqui em cima para você entender de onde eu estou tirando esse dado. A massa é 0,512 gramas. Então, ela já é de cara 1, 2, 3, 512 vezes 10 a menos 3 gramas. Ela já é 512 vezes 10 a menos 3 gramas. Perfeito? Isso está em grama. Para passar para quilograma, tem que multiplicar por 10 a menos 3 ainda. Então, 512 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Então, aqui, bonito, é menos 6. Ficou claro aí para você de onde eu tirei esses números? Ficou tranquilo agora? Eu estava com 512 gramas na cabeça, mas é uma bolinha de isopor muito leve. É 0,512 gramas. Passei para a anotação,
né, na verdade para a potência de 10, e agora de forma correta. Então, aqui sim, 512 por 32, 16. Aqui esse 10 a 2 vai subir menos 2 com menos 6, menos 8. Menos 8. 16 vezes 10 a menos 8 coulombs. Como você sabe que a carga elementar é 1,6 barará, barará, nós já vamos colocar essa carguinha aqui embaixo, que está em módulo, tá? Gostaria que você entendesse que essa carga é negativa, tá? Porque segundo o que o Luiz disse, se é negativa, né, tem um excesso de elétrons, essa carga é negativa. E por isso que na fórmula é E vezes Q módulo. E por isso que você encontrou um valor positivo, só para não criar confusão na sua cabeça depois, ok? Aí nós temos que, já vou passar para a anotação, tá? Ando uma vírgula para a esquerda, soma 1,6 vezes 10 a menos 7, N vezes E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Só para a gente poder cortar 1,6 de um lado com 1,6 do outro. Como a gente quer N, é 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 19. O 10 a menos 19 embaixo sobe 10 a mais 19. E 19 menos 7 dá quanto? Dá 12. Elétrons em excesso. Temos 1 vezes 10 a 12 elétrons em excesso. Ou seja, campeões, temos aí um total de 1 trilhão de elétrons a mais nessa esferinha de 0,512 gramas. Que exercício legal e bonito. Gostei muito. Gostaram dele? Muito legal, né? Tá matando a gente. Esse é muito interessante, né? Amo comentário. É massa, né? Pesados. Amo os comentários de Luísa, né? Sinceros. Credo. Eu imagino a cara dela falando isso. Amados, esse é o nosso... Você escreveu Macaba. Sim, sempre sim, Marlon. Tá certíssimo. Luiz entendeu Macaba e é bacana, né, que ele queria dizer, e eu li Macaba, entendi massa, ficou tudo show aqui no chat, ficou maravilhoso. Tranquilo, Marlon. Galera, é um exercício que eu acho interessante, porque ele vai relembrar a história toda nossa. A única coisa que ele não colocou aqui foi uma carga em movimento, né? A gente poderia trabalhar até com o conceito de corrente elétrica, se essa carga tivesse em movimento, mesmo que com velocidade constante. Não ia mudar nada aqui, né? Ela continuaria em equilíbrio, né? Desde que ela se movimentasse em MRU, né? Para frente, só que movimentando ao longo do tempo, eu teria um fluxo de carga, né? Como eu descobri a carga ao longo do tempo que ela se movimenta, poderia associar a ela uma corrente elétrica. Olha quanta coisa, né? Então, ainda assim, temos uma definição legal aí pra gente. Show de bola? Amadões, número 8. Posso apagar isso aqui? Pode, né? Já printou, já copiou, já parará. Então foi. Pega número 8 aí, por favor. Vai estar de sacanagem, né? Se você não abrir ela aí, não vai funcionar, não. A número 8 diz assim pra gente, ó. Nem coloquei, né, para vocês aqui as respostas,
mas seria um excesso de 1 vezes 10 a 12 elétrons em relação ao número de prótons. Então, letra A mesmo, que está até marcado ali, ó, sem o negrito. Safado. Número 8. Numa fábrica, trabalha-se com um pó inflamável que entra em combustão quando atingido por uma faísca elétrica de energia igual ou superior a 0,1 milijoule. Então, vamos marcar aqui, né? Essa é a energia, 0,1 milijoule, que é 0,1 vezes 10 a menos 3 joules, ou 10 a menos 4, porque o bonito do exercício já deixou aí para você organizado dessa forma, ok? É comum que um operário adquira carga elétrica por eletrização ao caminhar, por exemplo, sobre uma superfície rugosa. Olha que sacanagem. Considere que o operário tem uma capacitância equivalente a 2 vezes 10 a menos 10 farad. O que vai acontecer? Qual o máximo valor de diferença de potencial em relação ao ambiente que o operário pode carregar a fim de evitar que uma faísca incendeie o pó inflamável? Olha que bosta, né? Tá dizendo que enquanto esse operário caminha por aí, ele vai armazenando carga elétrica. Aí pensa, né? Tá aqui o nosso operário, né? Todo cheio da carga elétrica, ó, todo armazenado. Essa carga elétrica é tranquila em relação a ele, porque é uma eletricidade estática, não é assim? Já anotei tudo, vamos voltar lá para a nossa tela original. É uma eletricidade estática, meus queridos. Então, em relação ao nosso querido operário, não vai causar nada, a não ser que ele toque ali, né, numa maçaneta, a gente já sabe disso, e a carga entra em movimento e ele sinta um choque elétrico. Mas, do contrário, a carga está aqui. O problema é que ele adquire um potencial e em relação a um ponto aqui do lado, ok? Que tem outro potencial, vai rolar aqui uma DDP. E aonde tem DDP, tem campo elétrico. E aonde tem campo elétrico, moçada, pode-se quebrar a rigidez dielétrica do ar, faísquinha sair do operário e regaça tudo para lá. A pergunta dele é: qual é a máxima DDP que ele consegue carregar? Amados, que ele pode criar num ambiente, né? Nós temos dois dados, energia armazenada e capacitância dele. Ambas grandezas, né, ambas variáveis aqui, elas podem se relacionar com essa DDP que ele está pedindo para nós, né? Nós temos a energia, que relaciona-se com a DDP, né? Não sei se você concorda comigo, energia, Q, V sobre 2, mas também tem a própria capacitância, né? Que é Q sobre V. Não é verdade? Se eu juntar as duas, multiplicar cruzado, chamar a carga de CV e enfiar aqui dentro, né? Eu tenho, por exemplo, carga elétrica C vezes V. Multiplica por V, chega naquela equação que você conhece, né? C vezes V ao quadrado dividido por 2. Se eu conseguir enxergar isso, eu crio uma relação, que era a única coisa que estava faltando aqui, né? Uma relação entre energia, capacitância e diferença de potencial. E agora a gente tem essa relação. Eu posso jogar, isolando V, tá? O 2 aqui para cima, 2 vezes E, o C aqui para baixo, e passar a raiz nisso tudo. Né? Porque V ao quadrado, então 2 vezes E lá em cima, dividido por C aqui embaixo. E essa vai ser a nossa diferença de potencial. Vamos calcular? A DDP será raiz de em cima 2, a energia 10 a menos 4, embaixo a capacitância, que é
2, 10 a menos 10. Perfeito? Vamos cortar o 2 com 2. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 10 dá quanto? Dez a menos 4 dividido por 10 a menos 10. 10 a menos 10 sobe 10 a mais 10. 10 a 10 menos 4. A Dani falou ali pra gente, 10 a 10 a 6. sexta. Muito bem, 10 a sexta. Tá aí, ok? Então, raiz quadrada de 10 elevado a 6, só pegar o nosso expoente, dividir pela raiz, se é quadrada, é raiz 2, ok? Então, nós temos 10, 6 dividido por 2, 10 a 3 volts, ou seja, 1000 volts. Se o operário criar 1000 volts aqui, a partir disso, 1000 volts e um peido, e ele gera uma explosão dentro dessa fábrica, ok? E pó inflamável você já conhece muito bem, né? Você já viu algumas explosões acontecendo por conta de pó inflamável, não já? Se não viu, ouviu falar, inclusive há pouquíssimo tempo atrás. Boa questão? Lembrando, né, para você que vai pegar para fazer o resto da lista, essa é a número 8 que a gente está trabalhando lá para você continuar os seus problemas. Ela é boa, é fácil, ela é tranquila mesmo. Podemos apagar? Assim que pudesses, me dá um toque aí. Para você que chegou depois, né, e para você que travou muito lá naquele começo, já vou fazer a postagem no canal Simon Silveira Andrade, né, onde eu tenho deixado as paradas no YouTube lá. Inclusive tem aulas, né, em outras turmas lá com capacitor e tudo mais, que você também pode dar aquela flagrada. Tava de sacanagem mesmo o computador, né? Coisa de fazer com a gente, não.